Meus irmãos, no momento do nosso texto hoje, no momento de pregação, vamos abrir nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Iremos fazer a leitura dessa última sessão do capítulo 2. Capítulo 2. Iremos fazer a leitura do verso 19 ao verso 30. É o texto que nós iremos meditar essa noite. Esse é o nosso 10º sermão do livro de Filipenses. Ouça com fé a palavra de Deus. Seja com o coração aberto ao Senhor e ouvir a sua voz. Assim diz o Senhor. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e está angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Meus irmãos, oremos mais ao Senhor mais uma vez. Peçamos a Ele que nos ilumine na compreensão de sua palavra, que Ele aplique ao nosso coração, que nos transforme. Ó Deus amado, obrigado por sua palavra. Obrigado, ó Deus, por nos revelar a sua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por preservar a tua palavra e ela chegasse até nós hoje. E que, através dela, nós pudéssemos aprender mais sobre o Senhor, sobre o teu querer, sobre o Evangelho. Senhor Deus, ilumine nossos caminhos. Nos ensina, Senhor Deus, o teu querer. Molda-nos, ó Deus, educa-nos, segundo tua palavra. Nós te pedimos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa nos confrontar. Que o Senhor possa, ó Deus, levar-nos a arrependimento. Nos levar, ó Deus, a viver uma vida para o seu serviço. Viver uma vida, ó Deus, para o Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, se há uma pergunta importante para nós essa noite, tendo em vista esse texto e aquilo que nós temos falado, é a seguinte pergunta: como você pretende gastar a sua vida? Como você pretende usar do pouco tempo que Deus te deu neste mundo para viver? Nós já temos falado disso nos últimos encontros, mas esse texto nos leva mais uma vez a refletir sobre isso. Para isso nós precisamos pensar, em primeiro lugar, como hoje eu tenho gastado a minha vida. Como hoje eu já tenho vivido. Meus irmãos, nós somos pessoas finitas. Nós somos pessoas mortais. Nós vivemos até, se Deus abençoar, até uns 80, 90 anos. Mas uma hora nós não estaremos mais nesse mundo. Uma hora as pessoas só terão de nós lembrança. E nesse momento, quando chegar esse dia, não adiantará nós tentarmos voltar no passado e reescrever nossa vida. Tentar fazer coisas diferentes. Quanto mais nós vivemos, mais nós aproximamos da morte. Quanto mais nós vivemos, mais nós gastamos a preciosa vida que Deus nos deu. E minha pergunta é: como você pretende gastar a sua vida?
Nós estamos aqui meditando esse capítulo 2, Paulo está mostrando aqui para nós, e especialmente ele mostrou ali para a igreja de Filipos, como aqueles irmãos deveriam viver em unidade e humildade, em serviço uns pelos outros. Paulo conclamou aquela igreja a buscar viver uma fé em comunidade, mostrar para o mundo uma fé que reflita que o corpo de Cristo não é dividido, que o corpo de Cristo é um corpo de pessoas humildes, pessoas que vivem para Cristo e vivem uns pelos outros. Paulo escreve isso, e agora, Paulo que tem falado para nós, mostrado a respeito da humildade, do serviço, e ele mostrou isso, nós vimos, com a própria vida e exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou, que a si mesmo não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas veio para servir. Ele mostrou também pela sua própria vida, nós vimos no último sermão, quando ele fala que está disposto a se entregar como libação, e o testemunho de Paulo mostra que ele estava dedicando, ele estava preso, nós bem sabemos, preso por causa do testemunho de Cristo. Agora, ele mostra para nós mais dois exemplos que ilustram o que é viver e como gastar a nossa vida. Ele mostra dois exemplos de Timóteo e Epafrodito, como gastar a nossa vida para o serviço de Cristo. Paulo exemplifica aqui para nós esse texto o que é humildade, serviço e santidade, coisas que nós temos visto nesse capítulo, ao apontar para esses homens da igreja. Para apontar para esses dois homens, pessoas que foram importantes e que até hoje a importância desses homens está para nós hoje. Se nós hoje podemos ler e meditar na Epístola de Filipenses, é porque Epafrodito conseguiu, com louvor, levar essa carta para aquela igreja. A esse homem que foi também dada essa missão de levar o escrito ali, que foi inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja de Filipos, e hoje chegou aqui para nós, é porque ele cumpriu também a sua missão para o serviço de Deus e da igreja. Então hoje minha ideia é que nós olhemos para esses dois exemplos e que a partir dele nós tiremos lições e aplicações para nossas vidas. Então, vamos voltar para esse texto, mas antes de tudo vamos pensar que esse texto dá para se dividir de duas formas, dois momentos. O primeiro momento, Paulo vai falar sobre Timóteo. Isso do versículo 19 ao versículo 24, ele foca a falar desse homem, Timóteo, e do versículo 25 ao 30, ele se volta para falar de Epafrodito. Então vamos, no primeiro momento, dar uma breve explicação desse primeiro exemplo, esse primeiro homem que Paulo dá. Ele vai dizer aqui, versículo 19: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo, então, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, e ele fala: meus irmãos, eu quero enviar Timóteo para vocês. Timóteo era um homem conhecido dessa igreja. Abra comigo aí, brevemente, rapidamente, lá no capítulo 16 de Atos. Nós, quando começamos a estudar essa carta de Filipenses, o capítulo 16 é quando Paulo é comissionado por Deus para ir para Macedônia pregar o evangelho. Então ele vai em primeiro lugar para a igreja de Filipos. É lá que ele prega para Lídia, é lá que ele prega para o carcereiro, e ali ele fica um tempo pregando o evangelho, e essa igreja que Paulo agora está escrevendo para eles, nasceu desse trabalho missionário, nasceu da proclamação do evangelho, que nós vemos lá no capítulo 16 de Atos. Mas olha comigo o versículo 1 até o versículo 3, Paulo diz o seguinte: chegou também a palavra, Paulo aqui é Lucas, na verdade. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Meus irmãos, Paulo conhece Timóteo quando ele vai ali para Derbe. Ele chega na cidade de Derbe e ele percebe que há um discípulo ali, há uma pessoa ali que tem bom testemunho da igreja. E esse homem, esse jovem, é o jovem Timóteo. Timóteo é filho de Eunice e a sua avó
chamava-se Lloyd. Quando nós lemos lá o 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz a respeito disso. E essas duas mulheres eram mulheres judias que tinham se convertido ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Essas mulheres, provavelmente o texto aqui, pelo que a citação de Lucas aqui, o pai de Timóteo, esse homem grego, esse homem gentil, não era cristão. E o texto, por Lucas não enfatizar essas coisas, esse homem não ensinou o Evangelho, não ensinou a palavra, mas a mãe e a avó de Timóteo eram mulheres piedosas, mulheres que ensinavam a palavra dentro de seus lares, que ensinaram para Timóteo, desde a sua meninice, as Escrituras, porque sabiam que, através delas, Timóteo poderia chegar e se tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. E aprove a Deus chamar Timóteo para a salvação. E Timóteo, pelo aquele ensinamento todo que teve da Escritura na sua meninice, ele converteu ao Evangelho. E a conversão dele é uma conversão genuína ao ponto do testemunho dele cristão ser um testemunho conhecido na vida da igreja. Paulo então encontra Timóteo lá em Derbe e traz Timóteo para ir fazer com ele essa viagem missionária. Quando nós lemos a epístola de Timóteo, Paulo está escrevendo para esse mesmo Timóteo, ali nós vemos que Paulo trata Timóteo como um filho na fé, como um filho espiritual. Paulo ensinou todas as coisas para Timóteo, ele ensinou o evangelho para Timóteo e aprofundou Timóteo na vida cristã. Paulo foi esse que treinou Timóteo como um pai. E esse Timóteo estava com Paulo quando a igreja de Filipos foi plantada, quando Paulo pregou o evangelho em Filipos. Os irmãos em Filipos conheciam bem a Timóteo, sabia do bom testemunho dele, sabia que ele era um homem ilibado, um homem que de fato era aprovado como cristão. E agora, Paulo, retornando esse escrito para a igreja de Filipos, ele vai escrever o seguinte. Primeiramente, Paulo vai falar a respeito de como é a vida e o interesse de Timóteo para aquela igreja. Perceba só o versículo 20. Paulo diz o seguinte: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo era um homem que cuidava, se interessava pela vida espiritual da igreja de Filipos. Ele era um homem que se interessava pela vida da igreja, ele se interessa pela vida do corpo de Cristo. Ele estava ali participando daquela plantação de igreja, proclamação do evangelho, mas ele não estava distante daquelas pessoas, ele se preocupava com elas. Timóteo ora por essas pessoas, Timóteo tem envolvimento com essas pessoas. Timóteo é uma pessoa da igreja. Timóteo não é apenas um teólogo que fica preso na sua sala, em volta dos seus livros e não quer contato com pessoas. Timóteo se importa com gente. Timóteo é um pastor, Timóteo é um secretário de Paulo. Quando nós lemos as epístolas, ele é um evangelista, é um secretário, ele tinha voz apostólica porque ele ia na autoridade de Paulo ali, nas igrejas que Paulo pregava. Mas uma coisa que nós vemos em Timóteo é o interesse que ele tem para a igreja. Paulo fala que ninguém ele conhece que tenha tal sentimento e que sinceramente cuidasse dos interesses daqueles irmãos. Timóteo estava preocupado assim como Paulo se preocupava com aqueles irmãos. Timóteo também, o texto, o versículo 21 vai dizer que o interesse dele é um interesse genuíno com Cristo. Paulo fala, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Muitas pessoas estavam com Paulo. Paulo era cercado de vários outros cristãos. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o que? Olha, outras pessoas não estão buscando de fato o interesse de Cristo. Eles buscam o que é seu próprio. Eles buscam a sua própria vontade, mas não o que é de interesse de Cristo. Mas Timóteo é um homem, um discípulo, que busca o interesse das coisas de Cristo. Ele de fato ama o Senhor. E por amar ao Senhor, ele se interessa pelas coisas do Senhor. Por amar o rei, ele ama o reino e se interessa pelas coisas do reino. Timóteo mostra para nós o exemplo de um homem com caráter que a santificação está operando no seu coração. Porque uma pessoa só pode interessar pelas coisas de Cristo quando ela é salva e está sendo santificada. Enquanto mais a santificação ocorre no coração do homem, mais e mais ele abandona a sua própria vontade para se interessar com as coisas de Cristo. E Paulo
testemunha a respeito dessa qualidade de Timóteo. Timóteo é um homem que se interessa pelas coisas do Cristo. Timóteo também é um homem de caráter, versículo 22. E conheceis o seu caráter aprovado, o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. O caráter dele é um caráter que foi provado pelas situações, pelas perseguições, pelos infortúnios da pregação, da obra missionária. Ele não era um homem que fazer missão é legal porque traz fama, traz prestígio, como muitas pessoas acreditam nisso hoje. Tem gente que acha que ser missionário é agora ir para o campo, tirar foto e as pessoas reconhecerem a ele. Ele se tornar conhecido, ele palestrar em igrejas, falar para multidões e falar, não, eu fui para lá, fiz isso, fiz aquilo. Não é esse o interesse de Timóteo. Timóteo, o caráter dele foi provado nas tribulações, nas perseguições. Porque desde a segunda e terceira viagem ele está junto com Paulo. E quantas vezes Paulo sofreu perseguição? E Timóteo estava com ele, sendo perseguido. Paulo foi açoitado e Timóteo estava com ele. Os judeus perseguiam a Paulo e Timóteo estava com ele. E nisso tudo, o caráter de Timóteo cada vez mais foi mostrado, um caráter provado pela situação. Timóteo não era um cristão Nutella, era raiz. É um cristão que de fato caminha com Cristo em toda e qualquer situação. Ele é alguém que também tem mostrado na sua vida esse testemunho cristão em toda situação, nos momentos de dificuldades. E Paulo mostra em dois aspectos esse sentido do caráter provado. Primeiramente, ele vai falar aí, olha, versículo 22 mesmo. Pois serviu ao Evangelho. A palavra serviço aqui é uma palavra que ele é escravo do Evangelho. Paulo já tinha falado que Timóteo era um servo. Lá no capítulo 1, quando ele está ele se apresentando, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Timóteo, ele serve ao Evangelho. Ele não vive para ser servido do Evangelho. Ele não é uma pessoa que o Evangelho para ele é algo que adquire para ele boa fama. Ele não é esses cristãos, ou melhor dizendo, esses cristãos entre aspas, que acham que o Evangelho é para o seu próprio benefício financeiro, o Evangelho é para a sua própria vontade. Não, mas ele serve ao Evangelho. Ele serve a boa nova de Cristo. Ele serve a mensagem de Cristo. Ele serve o que? Sendo fiel a ela. A não adulterando ela. A não negociando, mercadejando a ela. E ele também, o apóstolo Paulo vai dizer, ele está junto comigo como um filho ao Pai. É o que? Ele está em submissão. Ele está ali sempre reconhecendo a autoridade do apóstolo Paulo. Ele não foi alguém que se rebelou contra Paulo, como várias outras pessoas fizeram. Pessoas que pregavam Cristo por discórdia para tentar fazer Paulo sofrer mais. Não, Timóteo era um filho obediente ao seu pai. Ele tinha ouvido o evangelho da graça através do apóstolo Paulo. E ele mantinha firme esse evangelho. O caráter de Timóteo é um caráter que a palavra de Deus nos diz que é um caráter aprovado. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro exemplo para nós a respeito de alguém que gasta a sua vida no serviço de Cristo. Timóteo era um jovem como nós. Nós não sabemos ao certo a sua idade, mas muitos comentaristas vão dizer que ele tinha por volta aí de seus... ele começou a seguir Paulo ali com uns 20 e poucos anos, a 30 e poucos, mas ele é jovem. E ele decidiu dedicar sua vida ao serviço do Evangelho. Timóteo tinha as mesmas paixões que nós temos, as mesmas oportunidades que muitas das vezes nós temos. Timóteo foi criado no mundo, e como cidadão do mundo, ele tinha várias vontades. Mas Timóteo aqui, ele decide a servir a Cristo, a dedicar sua vida ao serviço de Cristo. E aqui, em específico, na proclamação do Evangelho de Cristo. Timóteo gasta sua vida com Cristo e com o seu reino, com o avanço do Evangelho.
Timóteo para nós é um exemplo. E é um exemplo para aquela igreja, porque o apóstolo Paulo está escrevendo, recomendando que aqueles irmãos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo todas essas coisas, porque o interesse dele é que quando Timóteo fosse até eles contassem o que está acontecendo para Timóteo, provavelmente alguns problemas que está tendo naquela igreja, mas que também ouvisse de Timóteo, tanto a respeito do que está acontecendo com a vida de Paulo. Paulo vai dizer aqui no versículo 23, este com efeito a quem espera enviar, tão logo que eu tenha visto a minha situação. Nós sabemos que Paulo está preso, mas ele não sabe se ele vai continuar preso, o que vai acontecer. Então ele fala assim, olha, eu vou enviar Timóteo para falar com vocês o que está acontecendo comigo. Vamos dizer assim, a mensagem atual. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Você não compartilhar, né? Você tem que falar, mandar carta, mandar alguém ali. Paulo fala assim, eu vou mandar Timóteo para isso. Mas também é um propósito de edificação daquela igreja, de exortação daquela igreja. Então Paulo está preparando aquela igreja para receber Timóteo. Olha, eu não posso ir, mas você já receba Timóteo. Timóteo está na minha autoridade. Ele não é como os falsos mestres que estão se levantando e pregando um Cristo distorcido. Ele não está indo para vocês querendo causar algum tipo de rivalidade entre mim e ele. Não, mas está indo aí como um meu enviado, um mensageiro para dizer a respeito de mim e servir vocês no Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós temos um primeiro exemplo. Primeiro exemplo de um homem que decidiu gastar sua vida, que abriu mão da sua vontade para servir a Deus e servir os irmãos, que busca agora a santidade. Esse é o primeiro exemplo que nós temos. O segundo exemplo é o próprio Epafrodito. Olha só, versículo 25 ao 30. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir vossa carência de socorro para comigo. Esse segundo homem, Epafrodito, meus irmãos, possivelmente ele é um gentil convertido. Possivelmente ele era um habitante ali, um cidadão e membro de Filipos que se converteu ao Evangelho, porque o nome dele é um nome gentílico. E esse homem foi enviado pela igreja de Filipos para levar a mensagem a respeito daquela igreja, como também donativo para o apóstolo Paulo na sua prisão. O nome Epafrodito significa amado de Afrodite, que ama Afrodite. Afrodite era uma deusa pagã, e o nome dele tem esse significado. Mas é interessante um aspecto que o apóstolo Paulo trata nesse texto, porque ele fala a ideia de amado de Afrodite. Alguns historiadores contam que Afrodite é uma deusa do amor, que eles falam, mas também uma deusa das apostas. Quando você queria apostar em alguma coisa, era comum você falar Epafroditos, que é o nome de Epafrodito, que nós lemos aqui. Então, quando as pessoas estavam fazendo algum tipo de aposta, corriam algum risco da sua vida, eles clamavam a Epafrodite. E Paulo vai dizer o seguinte, né? É interessante esse jogo aqui do texto, porque Paulo fala assim, olha, da mesma forma que o nome de Epafrodito é um tipo de risco, de aposta, Epafrodito arriscou a sua vida por causa de Cristo. Ele se arriscou, ele dispôs a sua vida, ele apostou a sua vida para o Evangelho. Ele foi disposto a dar a sua própria vida por causa da obra de Deus. Epafrodito, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 25.
Epafrodito é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, por mais que ele é um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus, ele compreende que juntamente com ele todos os crentes estão no mesmo nível da irmandade. Deus não tem filhos mais importantes. Na família de Deus todos somos irmãos. Por mais que Deus levanta pessoas com ministérios diferentes, nós somos todos irmãos. E é isso que é o primeiro aspecto que nos define como família de Deus. Os cristãos, os que creem em Jesus, são irmãos uns dos outros. Ele tinha o mesmo status em comum com esse homem. Paulo também diz, Epafrodito é um cooperador meu. Ele coopera com a obra do Evangelho. O propósito de Epafrodito é o mesmo do apóstolo Paulo também. É um homem que no seu interesse é fazer que Cristo seja conhecido e glorificado. Que o Evangelho seja pregado. E Paulo fala, ele está cooperando comigo. É muito provável que, quando a gente lê o texto, Epafrodito foi enviado para aquela igreja ali, ao apóstolo Paulo, para servi-lo, dar uma mensagem da igreja, como também auxiliá-lo ali nas suas necessidades, porque Paulo está preso. Mas também Epafrodito ali, preso junto com Paulo, ele estava ali testemunhando, aproveitando aquelas oportunidades para continuar ali, auxiliando Paulo no ensino do evangelho, para aqueles presos que apareciam ali, pelos guardas romanos que apareciam ali, para pessoas que ouviam de Paulo e ouviam do evangelho, e Paulo mandava ali Epafrodito como um tipo de voz dele também, na sua prisão. Ele era um cooperador da obra. Ele estava ali para cooperar com Paulo. Ele também, o texto vai nos dizer, Paulo chama ele do quê? De um companheiro de lutas. Ele estava ali juntamente com Paulo no perigo, no sofrimento e na labuta. Trabalhando. E passou perigo, sofreu. Isso tudo juntamente com Paulo. Epafrodito mostra também um testemunho na sua vida. Quando a gente lê o texto, por mais que não fica claro, alguns comentaristas vão trazer aqui que Epafrodito provavelmente é um homem com muitas posses. E a ideia dele ir até Paulo, ele vai também com suas custas. Ele vai para levar uma oferta da igreja, mas ele vai com um tipo de custos dele. Por quê? Porque ele se dispõe, ele abre mão da sua vida para fazer isso. Paulo também diz, versículo 25, por outro lado, ele é vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele foi delegado pela igreja. Ele é um servo da igreja também de Filipos. E ele foi ali para levar uma mensagem. Seu mensageiro para Paulo. Paulo também diz que Epafrodito tinha vínculos profundos, sentimentos profundos com aquela igreja, versículo 26. Visto que ele tinha saudades de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Perceba, Epafrodito está ali servindo com aquela igreja comissionou Epafrodito para ser um tipo de auxiliar de Paulo. Delegou para ele para que ele fosse até a Paulo. Comissionou para que ajudasse Paulo, tanto levando a mensagem, levando os recursos, mas também que ficasse com Paulo ali. Mas o texto nos diz que ele tinha saudade da igreja. Meus irmãos, só sente saudade quem tem laço. Quem tem laços profundos, vínculos profundos. Você não sente saudade com quem você não se relaciona? Você não sente saudade com pessoas que você apenas cumprimenta no final do culto? Meu irmão, Deus te abençoe, boa semana. Isso não gera saudade. Nós só temos saudades da igreja quando você tem vida, laços, uma vida próxima de fato aos irmãos. E isso, Epafrodito nos mostra. Ele estava com saudade daquela igreja. E ao ponto do texto nos dizer que ele ficou angustiado porque ele ouviu que os irmãos souberam que ele adoeceu. Isso trouxe angústia no coração dele. Ele se angustia pela tristeza da igreja, por saber dele. Então, é um coração de alguém que ama um povo ao ponto de querer ver ele triste. É uma pessoa que tem laços profundos. Nós não sabemos
quando ele adoeceu, qual foi a causa da sua doença. Os comentaristas vão falar aqui que provavelmente ele adoeceu quando ele estava ali juntamente com Paulo, quando ele já estava ali com Paulo ali naquela prisão em Roma, mas nós não sabemos o porquê. O que nós sabemos desse texto é que versículo 27 nos diz que ele adoeceu mortalmente. Então foi uma doença muito séria, elevada, profunda. Uma doença que poderia o levar para a morte. Paulo vai dizer no versículo 30 que ele já chegou à porta da morte por causa dessa doença. Imagina só, um homem que vai ali levar alguns donativos, que vai para a obra missionária e chega lá quase morre. Ele podia falar, não, tá doido. Isso aqui, não, Deus não deve estar comigo, deve ter alguma coisa acontecendo errada, porque eu quase morri. Vim fazer as coisas de Deus e quase morri. Mas a gente não vê lamento desse homem aqui. O que nós vemos é que ele estava disposto a dar sua própria vida por causa da obra de Cristo. Mas o texto nos diz que ele adoeceu mortalmente, no versículo 27 ainda. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Perceba, esse homem quase morreu, mas Deus curou. Meus irmãos, Deus governa toda a história. Deus governa, Deus que cuida. Deus interviu. E aqui com a cura. Deus compadeceu dele, trazendo cura para ele, mas também do apóstolo Paulo. Por quê? Porque senão Paulo teria mais tristeza ainda. Um homem que foi ali para servi-lo, agora morre com ele. Imagina só, você está preso, e um homem que está ali para te servir morre ali. Olha só o peso que poderia trazer. Nessa carta que Paulo está falando só de alegria, mesmo estando preso, a tristeza dele está com pessoas. Eu não sei triste. Nós não vemos Paulo reclamando aqui, não, eu estou triste porque eu estou preso. Eu estou triste porque pode ser que eu morra. Mas ele se entristeceu quando um irmão na fé passou por uma grande provação. Paulo também nos demonstra esse coração que ama os irmãos. Coração que se importa uns com os outros. Então não é somente a Epafrodito, não é somente a igreja. Isso deve ser algo também para todos nós. Mas é que nós vemos aqui, como eu disse, o poder de Deus que interviu e trouxe cura. E agora Paulo estava mandando Epafrodito de volta para a igreja de Filipos. E Paulo tem aqui, ele recomenda a igreja a se alegrar e a honrar esse irmão que está voltando. Às vezes a gente faz uma leitura aqui rápida, a gente não entende muito o porquê disso. Mas é interessante porque aquela igreja enviou esse irmão para como se fosse ele ficar permanentemente com Paulo. Só que agora ele está voltando, então aquela igreja poderia olhar para esse irmão às vezes com um olhar meio que, não, ele deve ter deixado. Ele foi para a obra missionária, só que voltou, não aguentou. E Paulo, para antever que isso não acontecesse, um tipo de preconceito, de um tipo de mal falado desse irmão, ele escreve, olha, recebei o versículo 29, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Paulo se importa também com a pessoa de Epafrodito, ao ponto de falar assim, olha, recebei esse homem com alegria. Ele é um grande homem, um homem que deu a sua vida, esteve disposto a morrer por causa de Cristo. Receba esse homem com toda alegria e também honrem homens como esse. Homens que estão dispostos a dar sua vida. Homens que estão dispostos a servir a Deus e a igreja, ao Evangelho. Honre pessoas que estão dispostas a dar sua vida por Cristo. Meus irmãos, esses dois homens ilustram muito bem o que o apóstolo Paulo tem falado até aqui, sobre essa ideia da unidade. Aquilo que no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esses dois homens aqui ilustram para nós perfeitamente esses exemplos. Esses homens aqui mostram para nós como deveria ser a nossa vida. Como nós deveríamos gastar a nossa vida. Homens que vivem para Cristo. Homens que dedicam a sua vida ao Evangelho. Homens que estão dispostos a morrer se for necessário, por causa de Cristo. Enquanto nós, muitas vezes, temos no nosso coração desejo somente de viver para nós mesmos. Meus irmãos, algumas aplicações e lições para nós nesse texto. A primeira lição que eu tenho para pontuar aqui para nós é a respeito da soberania, providência e a dependência de Deus. Porque perceba comigo, no versículo 19, o versículo 24, 27 e 29, Paulo sempre fala no Senhor. Ele começa dizendo, espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo. No versículo 24 ele diz, eu estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente irei. Versículo 27 ele diz, com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus, porém, se compadeceu. E no versículo 29 ele diz, recebei-o, pois, no Senhor. Essa expressão do Senhor, ela nos expressa a confiança que Paulo tem a respeito da soberania de Deus, da providência de Deus e da dependência de Deus. Primeiramente, nós vemos a soberania de Deus, que o apóstolo Paulo nos mostra que ele sabe que é Deus que está governando toda a história. Deus governa tanto os eventos maiores, como, por exemplo, a soltura de Paulo ou não, Timóteo ir ou não para Filipos. Deus é soberano em cada detalhe providencial, quando ele fala aqui, nesse sentido de que foi Deus que livrou Epafrodito da morte. Então, soberania, providência, Paulo tem isso em vista. Ele sabe que é Deus que governa todas as coisas. Ele sabe que as coisas que acontecem não acontecem fora da soberania de Deus. Deus não perde o controle com as situações. Deus que governa todas as coisas cumprindo a sua vontade. Paulo sabe que tudo acontece se Deus quiser. Quando ele diz, olha, versículo 24, estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Paulo não está querendo dizer que ele tem conhecimento do futuro. Ou que eu sei que eu vou sair dessa prisão. Ele não está determinando para Deus nada. Mas ele reconhece que se Deus quiser, e como o propósito de Paulo ali era voltar para servir a igreja, não era um propósito interesseiro, ele sabe que provavelmente, cumprindo a vontade de Deus, se Deus quiser, ele retornaria e estaria com aqueles irmãos. Paulo também nos mostra a dependência de Deus. Meus irmãos, nós somos dependentes. Nós precisamos, primeiramente, se nós queremos gastar a nossa vida de maneira que glorifique a Deus, nós precisamos reconhecer essas três verdades. Reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. A nossa vida não é nossa. O mundo, a história, é a história de Deus. Nós precisamos reconhecer a providência de Deus em todas as situações de nossa volta. E precisamos também buscarmos cada dia mais a nossa dependência do Senhor. Se queremos gastar a nossa vida de maneira que glorifique a Deus, precisamos buscar estar dependente de Deus em toda situação. Epafrodito e Timóteo eram pessoas assim, Paulo era uma pessoa assim, dependente do Senhor. Eles não faziam nada por si mesmos, mas sempre no Senhor, debaixo da direção do Senhor. Uma maneira para nós gastarmos nossa vida bem é nós fazermos as coisas debaixo da palavra de Deus, debaixo da dependência de Deus, segundo a vontade de Deus. Por que isso? Porque muitas vezes nós somos tentados a buscar o que é nosso próprio. Perceba o versículo 21. O texto nos diz, pois todos eles,
buscam o que é seu próprio. Meus irmãos, muitas pessoas estão buscando o que é seu próprio. Buscam sua própria vontade. Isso tudo revela para nós o nosso coração idólatra. Quantas das vezes, se nós sondarmos a nossa vida e a maneira que nós estamos gastando os nossos dias, revelará que o nosso coração é um coração idólatra. Um coração que busca o que é nosso próprio. Nós buscamos a nossa fama, nosso prestígio. Nós limitamos a nossa vida em ser feliz, ter um bom emprego, ter uma boa família, ter um bom trabalho, ter um bom currículo, ser reconhecido. E não que essas coisas, como a gente já tem falado até aqui, são erradas em si mesmos. Mas a questão é o nosso coração. Nós buscamos o que é nosso próprio. Nós não fazemos essas coisas que eu acabei de dizer para a glória de Cristo. Mas nós fazemos o nosso próprio interesse. E no nosso próprio interesse, no altar do nosso coração, sempre a vontade de Deus, Cristo Jesus, seu reino, vai ser colocado de lado. Meus irmãos, abra comigo em 2 Timóteo 4, versículo 10 e versículo 16. 2 Timóteo 4, versículo 10. Paulo diz o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Demas aqui é um homem que andou com Paulo por algum tempo, mas o texto nos mostra que ele foi esse homem que buscou o que é seu próprio. E Paulo linka isso com o quê? Com Demas tendo amado o presente século. Ele amou esse mundo. Ele amou as riquezas desse mundo. Ele amou a fama desse mundo. Meus irmãos, quantas das vezes nós começamos a fazer algo por Cristo, nós começamos a caminhar com Deus, mas os prazeres, as alegrias, vêm e roubam a nossa disposição de servir ao Senhor. Nós colocamos nossos interesses. Ah não, mas eu estou trabalhando tanto que eu não consigo mais servir os irmãos, me dedicar às coisas do Senhor, à palavra, à oração. Meus irmãos, nunca é porque falta tempo para nós. É porque nos falta interesse por as coisas de Deus. Nos falta desejo de conhecer mais o Senhor. Não é que... Porque a vida é para todo mundo. Deus deu 24 horas para todo mundo. Mas a verdade é porque no altar do nosso coração, nós colocamos a nós mesmos sentados no trono. Pessoas e nós podemos estar na situação dessa idolatria, não amando a Deus sobre todas as coisas, mas amando o que é nosso próprio. E se há algo que é contrário ao Evangelho, é nos colocarmos no centro, é buscar o que é nosso próprio. O Senhor Jesus diz em Mateus 6,24 que nós não podemos ser dois senhores. Por quê? Ou você vai servir um e vai abominar o outro, ou vice-versa. Meus irmãos, nosso coração só pode ser devoto completamente em um só Senhor. E esse Senhor é Jesus. Nossa vida, meus irmãos, deve ser gasta para Cristo. Perceba só o versículo 21 mesmo. Pois todos eles buscam o seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado por servir o Evangelho. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele à porta da morte, e se dispôs da sua própria vida, para suprir vossa carência de socorro para comigo. Meus irmãos, nossa vida deve ser gasta para Jesus. Para as coisas do alto, para as coisas do reino, para as coisas de Deus.
Nós temos em Hebreus, no capítulo 10, capítulo 11, perdão, versículo 24 e 26, um exemplo muito útil a respeito disso, quando ali vai nos dizer a respeito de Moisés. Capítulo 11, versículo 24 ao 26. Nos é dito o seguinte, perceba, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbio de Cristo, a humilhação de Cristo, vamos dizer assim, a miséria de Cristo, o vexame de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, Moisés também é um exemplo para nós, e esse texto nos ensina que mesmo ele tendo o Egito, tendo todas as riquezas, os prazeres que o pecado poderia trazer para ele, as riquezas desse mundo, mesmo que ele tenha uma oportunidade de usufruir disso tudo, da maneira que o coração dele tivesse nisso tudo, e ele desfrutasse disso tudo para a sua vida, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu o opróbrio de Cristo, a humilhação de Cristo, estar com Cristo e com o povo de Deus, do que maiores riquezas do Egito, dos tesouros do Egito. Meus irmãos, nós somos chamados a gastar a nossa vida com Cristo. Se nós temos poucos anos de vida, gaste sua vida para servir a Jesus. A nossa vida deve ser marcada do serviço e do sacrifício. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Se nós cremos no Evangelho, a nossa vida, quando nós dizemos que cremos no Senhor Jesus, nós estamos dizendo, confessando que nós somos comprados por Jesus. Que Jesus agora se tornou nosso Senhor e Salvador. E que agora a nossa vida, o nosso tempo, tudo da nossa vida pertence a Ele. E que a nossa vida deve ser vivida agora para Ele. Atos 20, versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Atos 20, 24. Perceba. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo aqui nos diz aquilo que nós também devemos dizer e ter como propósito a nossa vida. Em nada considerar a nossa vida preciosa para mim mesmo, contanto que que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Meus irmãos, nem todo mundo Deus chamou para abrir mão da sua vida, do seu trabalho, e ir para o campo missionário, pregar o evangelho na África. Nem todo mundo tem esses chamados extraordinários. Mas uma coisa é certa, Deus nos chamou para dentro de cada área da nossa vida, servir a Ele ali dentro e testemunhar de Cristo. Ser missionário não é uma coisa para um grupo seleto da igreja. Todos os cristãos são missionários. A nossa vida deve ser uma vida missional. Todos nós devemos viver para testemunhar de Cristo, da palavra de Cristo. E Deus tem nos colocado em lugares estratégicos na nossa vida, porque Deus nos coloca para conviver com pessoas que somente nós vamos ter essa oportunidade. Paulo não teve a oportunidade de conviver com as pessoas que eu e você convivem. E por isso, nós devemos buscar não se comprometer com a nossa vida e com a nossa vontade, mas gastar a nossa vida em serviço e em sacrifício. Serviço da igreja do Senhor. Gastar o nosso tempo. Às vezes, nosso coração deixa de estar em comunhão com os irmãos, deixa de estar envolvido com as coisas do reino, por coisas tão ínfimas. Porque eu cheguei cansado. Porque eu tenho um jogo de futebol agora para assistir. Porque hoje sai o episódio da minha série, eu não posso perder. Então, a gente coloca tanta desculpa
E a gente esquece de gastar a nossa vida com Cristo. Meus irmãos, se nós queremos de fato viver bem, só pode ser possível se a gente vive para Cristo. Porque a vida é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, somente por Cristo nós podemos fazer essas coisas. E somente pelo Evangelho de Cristo nós podemos agora ser também perdoados de viver para nós mesmos. Meus irmãos, todos nós aqui somos pessoas que, em alguma outra medida, ainda idolatramos e buscamos nossos próprios interesses. Sonhe seu coração. Quando você deixa de lado a palavra de Deus, a santidade, para escolher outras coisas, você está buscando seu próprio interesse. Quando você deixa de testemunhar por medo, você está buscando seu próprio interesse. Quando você deixa de servir, você está buscando seu próprio interesse. Nós só podemos ser perdoados disso por causa do Evangelho de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Porque Ele, como o apóstolo Paulo diz, não considerou ser como Deus o que Ele deveria se apegar, mas se esvaziou e veio a esse mundo, se assumindo em forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Como o apóstolo Pedro diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. É através do Evangelho de Cristo que nós podemos ser perdoados da nossa fútil maneira de viver. É através do Evangelho de Cristo que nós podemos agora vivermos corretamente. Porque Deus aceita-nos, Deus dá-nos uma nova vida, Deus nos dá agora oportunidade de vivermos na vida que nos resta agora para o serviço do Evangelho. O Evangelho é uma promessa que o quê? Aquilo que nós fizemos no passado, o tanto que nós perdemos a nossa vida para nós mesmos no passado, Deus agora nos dá a oportunidade de que vivamos o hoje, através do Evangelho, como novas criaturas. Eu posso viver hoje e agora, no tempo que me resta, segundo a vontade de Deus, para o serviço de Cristo. Meus irmãos, é somente por Cristo. Foi porque Jesus não considerou sua vida como importante, que nós hoje podemos ser aceitos diante de Deus, como se a nossa vida fosse vivida sempre perfeitamente. Porque quando nós cremos em Jesus, a perfeição do tempo, da vida, de se importar com as coisas do Pai, é nos dada. E Deus Pai olha para nós e considera-nos como pessoas que sempre viveu querendo a vontade dele. É só através da justiça de Cristo. E somente através dessa justiça que nós podemos viver para o serviço, podemos servir e podemos encontrar a verdadeira honra nessa vida. A verdadeira honra no mundo não é ser conhecido, não é ser grande. A verdadeira honra nesse mundo é você ser amado pela igreja de Cristo. A verdadeira honra vem do povo de Deus, quando eles reconhecem em nós também a nossa vida como testemunho. Não é o mundo nos reconhecer. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 29. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Meus irmãos, quando nós dedicamos nossa vida, nós encontraremos a verdadeira honra. Não é uma honra mundana, de ser conhecido por nossos grandes feitos, mas ser conhecido por nossa fidelidade. Quão grandioso é isso? No dia de sua morte, pessoas estão ali reunidas em sua volta, falando, não, ele foi uma pessoa fiel. Foi uma pessoa que exalou o bom perfume do Evangelho. E pessoas se alegraram não somente com a nossa morte, mas também com a nossa vida. Meus irmãos, esse texto, Paulo nos chama a entender essas verdades, a não viver para nós mesmos, porque Cristo é o exemplo disso. Esses homens ilustram isso, e cada um de nós é chamado a viver essa vida, gastar nosso tempo de maneira que glorifique o Senhor. Eu quero finalizar com um texto do Nathan Wilson.
Ele escreve um livro chamado Morrer de Tanto Viver. E ele vai propor que nossa vida deve ser gasta nesse mundo. E em certo momento no livro ele diz o seguinte, abre aspas, fala dele: posso dar meus dedos, minhas costas, minha mente, minhas palavras, meu fôlego para minha esposa, meus filhos e meus próximos. Ou eu posso correr atrás do vapor e da vaidade, arrastar meus pés com medo de morrer e, portanto, com medo de viver. E como Adão, eu ainda morrerei no final. Viver é o mesmo que morrer. Viver bem é a mesma coisa que morrer pelos outros. Meus irmãos, se você quer hoje sair daqui e gastar melhor sua vida daqui em diante, gaste por esse propósito, para o reino de Cristo, para Cristo e para o serviço ao próximo. Para o serviço ao próximo. 2 textos bíblicos. Hebreus 10, 32 ao 39. Esses 2 textos resumem muito bem todas essas coisas que eu falei aqui hoje. Hebreus 10, 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, nos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbios quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Segundo texto, 1 Coríntios 15, 58. 15:58. E o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Nossa vida possa ser vivida, gastada para Cristo e seu reino. Oremos. Ó Deus gracioso, nesse momento, ó Deus, diante da sua palavra, nós reconhecemos, Senhor, que em muito ainda buscamos o nosso próprio interesse. Ó Deus, reconhecemos que viver a vida de verdade, bem, é viver para Ti e para o nosso próximo. Portanto, Senhor, pedimos a Ti que nos purifiques, que nos transforme, que nos ensine a viver como Cristo, viver, ó Deus, como crentes fiéis. Ó Deus, livra o nosso coração de amar esse mundo, amar os prazeres transitórios do pecado, a se apegar, ó Deus, aos prazeres ou também se afastar por conta das lutas. Ó Deus, que o Senhor possa provar cada um de nós e nos aprovar para a sua glória. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, ó Deus, a cada dia mais continuar perseverantes na fé, continuar vivendo, ó Deus, na perseverança dos santos, olhando para o Senhor Jesus, vivendo por fé nesse mundo. Ó Deus, e que o Senhor possa nos dar cada dia mais a visão das coisas do alto e que nós possamos, ó Deus, em Ti, que o Senhor possa colocar isso no coração de cada um, que nada que nós fizermos nesse mundo, nenhum do nosso serviço, nenhum do nosso sacrifício pelo Seu reino do nosso próximo será em vão. Nosso trabalho no Senhor nunca nada é em vão. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós te pedimos, direciona-nos ao longo dessa semana. Abençoa-nos para podermos testemunhar do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, para ter um coração disposto a servir. Ó Deus, nos livra das tentações e nos conduza para a Tua glória. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Vamos receber a bênção final, meus irmãos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos ao Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou